Vamos lá, agora então a gente vai resolver um exercício, tá? Então esse exercício, o primeiro item diz que em todo triângulo retângulo, cada cateto é menor que a hipotenusa, como a gente já espera, né? Então vamos lá, vamos ver. Então eu tenho um triângulo retângulo, A, B, C, retângulo em A, tá? Então, a gente quer o seguinte, ó, como a medida de C é menor que 90 e a de B também é menor que 90, por quê? Porque por aquele corolário do teorema do ângulo externo, né? Se eu tenho o ângulo externo aqui, os ângulos internos não adjacentes são menores que o ângulo externo, tá? Então são agudos. Então a gente tem que a medida do ângulo C é menor que 90 graus, né? 90 graus que é a medida do ângulo A. E temos que a medida do ângulo B é menor que 90 graus também, que é a medida do ângulo A. Okay? O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que o cateto é menor que a hipotenusa, ou que, sei lá, que, vamos ver aqui só para ficar a mesma, que AC ou AB é menor que BC. Bom, mas vejam só. Então, esse ângulo é menor que esse. Então, o ângulo C é menor que 90, que é o ângulo A. Então, o ângulo C é menor que o ângulo A. Então, eles não são congruentes, né? Então, pelo teorema anterior, o ângulo maior vai estar oposto ao lado maior. Tá? Então, dessa afirmação aqui, usando o teorema anterior, então o C é um ângulo menor, então esse aqui é um lado menor. Então, AB vai ser menor que o oposto ao ângulo A, que é BC. Ou seja, a hipotenusa é maior do que esse cateto aqui. Então, um dos catetos, ok. Agora, o ângulo B é menor que o ângulo A. Então, o oposto ao ângulo A é o lado que é maior ao oposto ao ângulo B. Então, daqui, o oposto ao ângulo B é o cateto AC, é menor que o oposto ao ângulo A, que é exatamente a hipotenusa BC. Ok? Tranquilo, né? Então, conseguimos mostrar então que os catetos são menores que a hipotenusa. Ok, item D. O item D então fala que, dado uma reta e um ponto fora dela, o menor segmento com uma extremidade nesse ponto e a outra extremidade na reta é o perpendicular a ela. Então, vamos abrir. É como se eu tivesse dessa maneira, vamos ver aí. Então, eu tenho uma reta R, e eu tenho um ponto fora dela, o ponto P. Então, o que ele está falando? Se eu pegar diversos segmentos aqui, ó, o que tem o menor tamanho é exatamente o que é ortogonal. Tá? Então, para provar isso, basta pegar o quê? Pega o ortogonal aqui. Então, aqui eu tenho P. Aqui eu vou ter o ortogonal. Esse ponto que a gente encontra aqui na reta R, eu vou chamar de R, grandão, né? E aí aqui eu vou pegar qualquer outro ponto da reta. Tá? Pega aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Então aqui eu formo um triângulo, né? Um triângulo PQR, tá? Então qual que é o objetivo? O objetivo é mostrar que qualquer uma dessas aqui, ó, né, vai ser maior do que esse aqui. Então qualquer um desses outros segmentos, né, se eu pego esse, se eu pego esse aqui, se eu pego esse do meio, se eu pego pra cá, vai ser sempre maior do que esse que forma 90 graus aqui, tá? Então eu peguei dessa forma. Então, seja R, o pé da perpendicular, tá? Traçada por P, né? A gente sabe que existe um dos teoremas da aula de hoje, não existe a reta e a única, então eu vou chamar de R o pé dessa perpendicular, né? Que é a interseção da perpendicular passando por P com a reta R, que é um ponto qualquer da reta, diferente de R, né? E aí então esse triângulo é um triângulo retângulo, né? PQ vai ser a hipotenusa e PR vai ser um cateto. Então, do item A,
Então, no primeiro item, né? Então, de A, temos que a hipotenusa PQ é sempre maior que o cateto PR. Tá? Então, isso aqui já demonstra que para qualquer Q diferente de R que eu pego, eu vou ter um triângulo retângulo, então eu vou ter isso aqui satisfazendo. Ou seja, a distância, a menor das distâncias é exatamente quando eu pego a perpendicular, o PR. Tá? Aproveitando esse exercício, a gente pode fazer a seguinte definição, tá? Que é a definição de distância. Tá? Então, definimos a distância, né, de um ponto P a uma reta R, né, da seguinte maneira. Então, a distância de um ponto P à reta R. Então, essa é a notação que a gente vai utilizar. A distância do ponto P à reta R. Essa distância ela vai ser 0 se o ponto pertencer à reta. Né? Se o ponto já está na reta, então, ok. Tá? E aí a distância do ponto à reta vai ser quanto? Vai ser a distância exatamente de P até R, né? PR, se o P não pertence à reta, R, onde R é o pé da perpendicular. A reta R por P. Tá? Então, é o pé da perpendicular que passa pelo ponto P e intersecciona a reta R. Né? Então, é exatamente esse PR aqui desse exercício. Tá? Então, esse tamanho aqui é exatamente a distância do ponto à reta. Tá bom? Beleza. Bom, agora então a gente pode falar, já que a gente conhece, né, definimos então distância, a gente pode falar da desigualdade triangular, que é uma relação que garante a existência de triângulo. O triângulo só vai existir quando tiver uma desigualdade triangular.